Bom, desde o advento do Acordo TRIPS, o padrão normativo, os compromissos internacionais que existem na área de propriedade intelectual agregaram uma camada, digamos, adicional de complexidade na formulação de políticas de saúde pública, sobretudo porque envolve toda uma gama de interesses políticos e econômicos, sobretudo, que fazem com que toda a questão de saúde pública possa ser olhada também por um outro ator, um outro stakeholder, uma outra perspectiva, que é a perspectiva dos setores que dependem ou que ganham ou que necessitam da proteção da propriedade intelectual para sua manutenção ou, enfim, para a forma como esses setores funcionam. O que se chama, de forma, digamos, bastante disseminada, governança global, é algo que é multifacetado, complexo, envolve várias escalas de atuação política, econômica, social, ou seja, é um processo extremamente amorfo e que, na verdade, embute uma série de questões. Mas o que parece ser uma das mudanças que, sem dúvida nenhuma, faz parte do que se chama de governança global, é uma tendência em direção a discussões ou a foros mais informais, ou seja, um certo movimento em direção a mecanismos não formais, e por formais eu digo os mecanismos tradicionais, como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, mecanismos onde os estados têm tradicionalmente uma participação. Isso se torna um pouco mais complexo hoje em dia porque outros atores passam a ter também uma relevância que não havia antes, por exemplo, doadores em questões de saúde, como é o caso que enfrenta hoje a Organização Mundial da Saúde. Isso torna toda a formulação de política de saúde muito mais difícil, porque há uma série de outros fatores que têm que ser levados em conta também e com os quais é preciso negociar, digamos assim, para que as políticas de saúde possam ser concretizadas. Eu, pessoalmente, acho que o ISAGS, como um foro em que os formuladores de política de saúde da região se reúnem, ele é muito importante, porque a complexidade que surge com todas essas mudanças que tradicionalmente se chama de governança global, ela acaba, de certa maneira, erodindo aquilo que era uma forma, digamos, fácil, entre aspas, de fazer política no passado, que era a política de saúde era feita só por quem trata de saúde. Hoje em dia, a política de saúde envolve comércio, meio ambiente, defesa. Então, toda uma série de interesses tem que ser trazidos à mesa. Então, a chave para países em desenvolvimento tentarem navegar nesse mar novo, digamos, da governança global, é que o seu governo, os seus interesses domésticos estejam em constante comunicação para que se saibam exatamente o que está acontecendo, porque o formulador de política de saúde, ele não sabe de tudo que está acontecendo se ele cuidar só de saúde. Ele precisa de cuidar de propriedade intelectual, aduana, defesa, meio ambiente, então ele tem que estar em contato, ou seja, a coordenação é a chave para países em desenvolvimento entenderem o que está acontecendo e poder agir politicamente. Nesse sentido, a existência de um órgão como o ISAGS é fundamental, porque é um lugar em que os formuladores de política de saúde podem trocar informações entre si e formular políticas comuns ou políticas que de alguma maneira dialogam. A região, a América do Sul, sempre teve uma posição muito ativa e importante no que diz respeito à política de saúde. Não só em política de saúde, mas sobretudo. A existência do ISAGS, eu acho que supre um espaço que precisava ser suprido, que é o espaço justamente da aproximação em caráter estável e permanente entre os formuladores de política, ou seja, eles passam a dialogar com mais frequência. E num mundo com tanta complexidade temática, política, econômica, tanta fragmentação institucional, a coordenação é fundamental e o ISAGS vem justamente ocupar esse espaço, eu acho.